Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no podcast Que Viagem Foi Essa? Aqui quem fala é a Jéssica Viajante. E o objetivo desse podcast é trazer diferentes experiências de viagem de pessoas variadas com dicas sobre todas elas para vocês conhecerem, se inspirarem e tirarem aquela viagem que vocês estão querendo fazer do papel. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica Viajante, pode me procurar jéssica.viajante no Instagram, no TikTok e no YouTube. E agora vamos ali comigo descobrir que viagem foi essa. Aperte o play e decole. Que viagem foi essa? Oh, oh, o mundo inteiro pra gente escutar. Que viagem foi essa? Oh, oh, um novo destino em todo lugar. Que viagem foi essa? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Sami. Se vocês ainda não seguem ela no Instagram, procurem lá, blog Rolês Aleatórios. Tem conteúdos muito divertidos e com dicas muito valiosas de viagem. Depois a gente deixa aqui na legenda também o arroba dela. A Sami hoje vive em Malta, mas ela também passou por bastante tempo vivendo como nômade digital. Então, várias histórias para contar pra gente. Conta um pouquinho de você, Sami. Gente, eu sou Samira, mas Sami, Sam, Samis, vai todos esses valem. Eu sou mineira do interior de Minas, mas meio que fui criada em Brasília, então eu brinco os 50 e 50. E eu sempre fui muito louca por viagem, desde pequena, assim, meus pais viajavam muito, né, pra visitar a família. E quando eu ganhei meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, porque era um sonho que eu tinha de viajar para o Rio. Fiz muitas viagens para o Rio depois disso. Minha primeira experiência internacional foi bem velha já, eu tinha tipo, uns 22 anos, mas desde que foi a primeira experiência eu nunca mais parei de viajar. E no meio da loucura de começar a viajar, da pandemia, virei nômade, comecei a criar conteúdo e nunca mais parei. Hoje eu moro em Malta, eu sou especialista em marketing, eu trabalho remoto para uma empresa americana, eu crio conteúdo de viagens no Instagram, no TikTok. E eu gosto muito de compartilhar conteúdo de viagem que vão além, assim, de pontos turísticos. Meu conteúdo não é aquele que é tipo: "Ah, 5 coisas para fazer em tal lugar". Não é o tipo de conteúdo que eu pessoalmente consumo, então eu tento criar conteúdos para o estilo de viagem que eu gosto de fazer, que é rolê aleatório pelo mundo. Então, experiências que você não vê nas listas lá de 10 coisas para fazer na Itália, por exemplo. Sim, tem muito conteúdo legal lá, gente. Depois deem uma olhada. Eu acho que um dos que mais fez sucesso no ano passado foi os rolês aleatórios com o ChatGPT, né. Sim. Então, eu pegava o ChatGPT e falava para ele sugerir um rolê aleatório em Malta, e aí de repente estava lá fazendo, sei lá, laser tag. Acho que o primeiro que eu vi foi pilates sobre água. Aham. Você estava contando pra gente que a sua primeira viagem foi para o Rio. Foi a sua primeira viagem mesmo ou foi a primeira que você fez sozinha? Foi a primeira, não a primeira que eu fiz sozinha, acho que a primeira vez que eu viajei sozinha mesmo, eu tinha uns 13 anos, mas eu fui visitar a família. Mas me marcou porque Hum. foi a primeira vez que eu viajei de avião sozinha, foi uma experiência muito Ah, transformadora, assim. E atrasou o voo, então eu fiquei umas 10 horas no aeroporto. Eu tinha aqueles crachazinhos de menor desacompanhado, sabe. caramba, muita aventura então, tipo, o primeiro Foi. voo sozinho e deu atraso de 10 horas, socorro. Não, eu me senti tipo num filme, assim, tem um filme dos menores acompanhados no aeroporto, eu estava 100% me sentindo naquele filme, tinha umas outras crianças, assim, elas eram mais novas, eu meio que me sentia responsável por elas e eu estava, tipo, alimentando todo mundo. Mas o Rio foi a primeira viagem, assim, que eu fui atrás, sabe, eu quis ir, eu comprei a passagem, eu reservei o hostel na época, eu fui com a minha melhor amiga, a gente sempre tinha as 2 tinha muita vontade, eu vi uma promoção, eu tinha salário, ela também estava estagiando, a gente: "Vamos, vamos". A gente tinha zero, zero, zero experiência de viagem, a gente ficou num hostel muito ruim. A única coisa a gente levou na mala, tipo, todinho e macarrão, porque a gente não tinha muito dinheiro pra gastar com comida. Tadinho de macarrão. Era isso que a gente comia. Mas foi, assim, foi muito marcante, porque foi a primeira vez que eu experienciei um lugar novo, 100% pela minha ótica, assim, eu sozinha não sozinha, estava com uma amiga, mas, tipo assim, eu sem uma experiência de outras pessoas ao meu redor me levando a algum lugar, eu me levando para conhecer um lugar novo.
E isso pra mim foi muito transformador, assim, foi uma virada de chave absurda. Tanto que eu criei uma conexão forte com o Rio de Janeiro, absurdo, que eu voltei 300 vezes e fui morar no Rio de Janeiro depois de um tempo. Ah, você namorou lá um pouco. Aham. Antes de virar nômade, o lugar que eu morava era no Rio. Que legal, que legal. E aí você morou um tempo em Brasília, pelo que eu entendi, tipo, você é de Minas, morou em Brasília e depois morou no Rio um tempo antes de Sim. sair. Uhum, exatamente. Legal. Mas é interessante como esse primeiro lugar a gente cria uma conexão, né. Dá uma saudadinha, que é um momento, assim, a primeira vez que você viaja sozinho, a primeira vez que você viaja pra fora, a primeira vez que você viaja pra um lugar específico, sempre tem uma mágica ali de você descobrindo uma coisa ou descobrindo uma experiência pela primeira vez, é muito especial. Desbloqueia as memórias, né. Eu gosto muito de fazer isso, de tentar ancorar memórias de viagem com, tipo, cheiro ou música. Música é o que eu mais faço, inclusive eu tenho uma playlist, que eu vou sempre que alguma coisa me marca. Tipo, sei lá, eu tô num passeio e tá tocando uma música, ou eu tô num barzinho, e o barman colocou uma música diferente. Eu pego lá o nome da música, eu peço pra pessoa, eu vejo naqueles aplicativos de descobrir a música, e eu salvo nessa playlist. Nossa, E eu gente, tento ouvir ela mais algumas vezes ali depois, tipo, naquela situação ou naquela cidade, tipo, na mesma situação que tem a mesma sensação, assim. nossa, que E aí ideia no final do ótima. ano eu vou reouvir as músicas, aí eu vou relembrando das memórias das coisas que aconteceram, é meio que tipo uma retrospectiva pelas músicas que eu ouvi durante o ano, assim, é muito legal, é bom que você sente tudo de novo. Uhum. Gente, que ideia ótima, eu nunca tinha parado pra pensar em fazer uma playlist dessas músicas que a gente escuta. Até lembrei da última viagem que a gente fez, estava tocando uma música no restaurante, e aí estava em espanhol, né, então não entendi 100%. Aham, Mas a gente foi pegando umas partes, contando a história de um cara que a família dele era muito rígida, aí ele se mudou para outro país, aí eles nunca mais se falaram, aí vamos ver o resto da história. Aí fui procurar a música na internet e tá bem aquela vibe de música clássica do país, que todo mundo conhece a história, aham. meio assim, Menino da Porteira. Sim. Mas uma ótima ideia, colocar essas músicas numa playlist. Recomendo muito, porque aí daqui, sei lá, daqui a 3 anos você vai ouvir essa mesma música e na hora você vai lembrar como se você estivesse naquela situação, no lugar que estava. Às vezes eu consigo sentir até o cheiro, assim. Pensando um pouco na sua fase de nômade digital, né, o que que foi que te motivou a começar essa vida de nômade digital, que te deu essa ideia, assim, te impulsionou a entrar nessa aventura? Eu já estava namorando o meu marido atual, né, na época a gente era namorado. Os 2 já eram muito fãs de viagem. A minha primeira viagem internacional a gente fez meio que juntos, porque eu comprei uma passagem na louca, uma promoção de R$ 500 pra ir pra Disney. Eu tinha essa vontade. Só que assim, eu comprei essa passagem, um detalhe que a gente morava no Rio, e eu queria ir pra Orlando, que era onde tinha Disney, Uhum. e a passagem saía de Fortaleza pra Miami. Ah, Foi mais caro chegar em Fortaleza sim. do que ir de Fortaleza pra Miami. Mas detalhes, enfim. Desbloqueou em mim, meio que essa viagem desbloqueou em mim, assim, a vontade de conhecer mais do mundo. Ele também, nesse mesmo ano que eu dei a louca e comprei essa passagem, ele deu a louca e comprou ingresso para um festival de metal na Alemanha, Opa. chamado Wacken, que é um dos maiores festivais, com experiências muito diferentes. Aham. E eu fui assim, tipo: "Cara, eu vou ter que ir, né". Ele comprou, eu ainda tentei enrolar, mas não deu. Aí eu falei: "Vou, eu vou". E foi muito surreal, foi uma das melhores experiências de viagem que eu já tive. Eu tenho muita vontade de voltar pra esse festival, inclusive. Eu não nem gosto de metal, mas foi tão surreal que, tipo, eu voltaria 10 vezes se desse, assim. E desbloqueou, assim, em mim, ele já tinha mais esse chamado, assim, de viajar. Eu fortaleceu em mim, que era uma coisa que eu já gostava muito de viajar, mas eu nunca tinha viajado pra fora, e fortaleceu isso em mim. E a gente estava morando no Rio junto, os 2 estavam meio que trabalhando remoto, aconteceu da pandemia e tudo mais, e a gente morava na época num apartamento muito pequenininho e, ironicamente, a gente morava no Rio de Janeiro, mas o nosso apartamento não batia sol, então a gente ficava no apartamento escuro o dia inteiro, assim. Por causa da pandemia, a gente não saía de casa, então a gente ficou, tipo, uns 6 meses sem ver a luz do sol, Nossa. e foi meio deprê, assim, para dizer o mínimo. Aham, aham, eu entendo. Nossa, sol pra mim eu sinto muita falta também, É vida, pô.
E aí a gente falou: "Não, a gente precisa fazer alguma coisa, que a gente vai morrer aqui nesse apartamento". Os 2 a gente já estava bebendo pouquíssimo, tá. Todo dia pedindo um delivery de Zé Delivery A pra pandemia me conseguir obriga a beber. sobreviver. Exato. Aí a gente falou: "Cara, vamos", e a gente já estava pensando em mudar do apartamento, nosso contrato ia acabar. "Vamos fazer o seguinte, vamos achar um lugar que a gente possa ir mais isolado, que a gente possa sair na rua, tipo, não vai ter gente, então não vai ter contato com pessoas, e vamos pra esse lugar". E a gente pesquisando, descobriu que na época era inverno, que tinha muito Airbnb na Praia dos Ingleses, em Floripa. E Uhum, e no inverno não tinha quase ninguém, inclusive a maioria das coisas lá fecha na época do inverno, porque, tipo, não tem turista. A maioria das casas nessa região é casa de temporada. uhum. A gente falou: "Vamos alugar um lugar lá, estava com os preços absurdos de bom, porque ninguém ia. Vamos pôr nossas coisas tudo num depósito e vamos passar uma temporada lá". E era meio que uma coisa teste, assim, tipo, não tinha ainda muita certeza do que a gente ia fazer depois disso, mas vamos, a gente colocou tudo no depósito, colocou nossas coisas numa mala, foi bem desafiador, porque eu tinha muita coisa nessa época, eu era uma baita acumuladora. Te entendo também. Fizemos algumas mudanças e socorro, eu não tinha noção do tanto de coisa que a gente tem. Você só percebe na hora que você precisa empacotar, né, Aham. tanta coisa que você tem. E aí fomos, foi muito bom, foi muito legal, a gente amou a experiência de morar num Airbnb, a gente trocou de casa, era pra gente ficar, tipo, 3 meses, a gente ficou acho que 6, 7 meses, a gente trocou de casa umas 2 vezes pra poder ficar mais tempo. E foi muito legal essa ideia de que você a gente estava economizando muito no aluguel, porque a gente estava num lugar que ninguém queria ir, então o aluguel era mais barato. Uhum, A gente estava morando num lugar que a gente normalmente não moraria, uhum. porque, tipo, nunca seria uma prioridade, considerando a vida como estava naquela época, e a gente pôde escolher onde era mais conveniente naquele momento. Isso foi meio que tipo assim: "Meu Deus, isso existe? Isso é possível? Como que ninguém me falou disso antes?". Nossa, mas muito boa essa ideia de ir pra Floripa e pegar uma casa de temporada num lugar vazio, assim, achei genial. Nossa, foi uma das nossas melhores experiências até hoje, assim, de novo, é a sensação da primeira vez, né. Uhum. Eu lembro com um carinho enorme dessa experiência, a gente inclusive voltou lá depois, pra tentar viver de novo, mas não é a mesma coisa. Sim, nossa, isso de querer repetir a viagem, né, nunca dá certo, não sai a mesma coisa. Não, nunca é a mesma coisa da primeira vez. É, tem gente que até recomenda não voltar para o mesmo lugar, porque aí você vai com uma Uhum. expectativa e aí não vai acontecer aquilo de novo. É, nossa, é demais. E agora uma coisa que eu acho que eu voltaria por comida. Tem muitas comidas pelo mundo que eu sonho às vezes à noite com essas comidas e eu penso: "Porra, eu iria nesse lugar de novo só pra eu poder Só para comer comer isso essa comida". aqui, apoiado. Aham. Totalmente apoiado. E quando você começou essa vida de nômade, né, primeiro foi pra Floripa, depois vocês foram pra algum outro lugar, como foi isso? A gente passou um tempo viajando dentro do Brasil, a gente passou uma temporada no Cumbuco, que fica perto de Fortaleza, no Ceará. Que era um sonho que eu tinha também, que era de aprender a fazer kitesurf, a gente tinha ido pra Cumbuco já como turista, tipo, só passando 3, 4 dias, e eu lembro que a gente falou, a gente meio que se prometeu, assim, foi a nossa primeira viagem como casal, eu acho, assim. A gente meio que se prometeu: "Vamos voltar aqui pra fazer kitesurf, pra aprender a fazer kitesurf". E a gente passou uma temporada morando lá, a gente passou 3 meses. Foi muito legal, fiz as aulas, assim. Tem muitos anos que eu não pratico, então eu não sei se eu posso dizer que eu sou uma pessoa que sei fazer kitesurf, eu não sei se eu conseguiria Seria como pegar, andar porque de foi já faz bicicleta? 2 anos. Pois é, essa é uma pergunta que eu tenho muita vontade de responder. Tenho muita vontade de velejar de novo. Mas passamos uma temporada, depois voltamos para o sul, a gente passou uma temporada na Praia do Rosa também, foi muito legal. E depois a gente foi pra Argentina, que foi a nossa primeira experiência internacional, assim, a gente escolheu a Argentina por ser um lugar perto, fácil, porque, né, tipo, a gente poderia ficar 3 meses sem visto, a gente entende muito a língua, a proximidade tá ali do lado, então, assim, era super seguro pra gente, como um teste de nômade internacional, e foi incrível, foi uma experiência muito boa. E aí depois, como a gente viu que, realmente a gente testou no Brasil, testou na Argentina, tipo, é isso mesmo, a gente começou a dar passos maiores, Uhum. assim, né, a gente passou uma temporada no leste europeu, e depois foi para o sudeste asiático, foi onde a gente passou a maior parte do tempo, assim, viajando, foi um dos lugares que a gente mais se encantou. Caramba, vocês foram longe. Bom, a gente passou 6 meses na Tailândia, e aí depois passou, tipo, uns 3 meses no Vietnã, passou um tempo na Indonésia, passamos um tempo na Malásia.
fiquei apaixonada por Kuala Lumpur. Fomos depois pra África do Sul, também é outro lugar que, assim, meu Deus, que lugar absurdo que é a África do Sul. E voltamos para o Brasil, passar uma temporada depois de muito tempo sem ver a família, e quando surgiu a oportunidade de vir morar em Malta. E a gente tá aqui até hoje, tem 1 ano já. Não, mas gente, vocês rodaram tudo, assim, vocês passaram por muitos lugares, muito incrível, assim, ter essa diversidade de experiências, né. E nesse período que vocês ficaram em todos esses lugares, qual foi a parte mais difícil, assim, o que mais gerou perrengue, ou o que mais foi difícil de adaptar nesse tempo? Eu acho que como um todo, assim, pensando no estilo de vida nômade, né, viajando, sempre se mudando, o mais desafiador, ter pouca coisa, né, então para você se adaptar a esse estilo de vida, você tem que carregar o que você tem, então, tipo, não dá para ter muita roupa, não dá para ter muito sapato. Eu carregava 2 tênis, que eram para exercício e um para o dia a dia, e um chinelo, era isso. Inicialmente esse foi um novo desafio, viver com pouco. Vai ficando mais fácil, especialmente depois que você percebe que você pode ir ajustando ali no caminho. Então, por exemplo, a gente foi morar uma época em Bariloche, a gente não tinha roupa para neve, a gente na verdade tinha nenhuma roupa para inverno, a gente teve que comprar. E aí a gente vai ciclando, né, então a gente vende nossas roupas em brechó, doa, e aí compra outras em brechó, em loja, enfim. E vai ajustando o armário ali de acordo com o que faz sentido. Esse foi o primeiro desafio maior, assim, mas no geral, acho que o que mais desafiou a gente, inclusive foi um dos motivos que fez a gente querer parar um tempo em Malta, é a questão de tomada de decisão o tempo todo, assim. Você está constantemente tomando decisões. Para sobreviver, você precisa tomar decisão, porque quando você tem uma casa, você não precisa tomar decisões sobre o seu dia a dia. Tá tudo decidido ali, você já tem o mercado que você faz compras, você já tem a academia que você frequenta. Você não precisa saber onde você vai dormir à noite, porque você tem uma casa. Você já sabe que dia que você lava roupa, que dia que você limpa a casa, tudo isso tá pré-decidido, você não precisa pensar, você só executa. Quando você está constantemente mudando, a todo momento você está tomando uma decisão. Porque você está descobrindo aonde você vai comer, você tem que descobrir aonde você vai morar no mês que vem, e aí você está num país novo, você não sabe como é que a língua funciona, você não sabe o que que tem para comer, você está descobrindo que tipo de refeição que você gosta ainda, se a pimenta é boa, se é ruim, tipo, um monte de o tempo inteiro você está se adaptando e tomando decisões sobre como você vai viver sua vida. E assim, para quem gosta, isso é uma das melhores partes da vida nômade, isso é uma inclusive uma das coisas que a gente mais gosta, mas ao mesmo tempo, isso cansa muito, muito. Então, tipo, fazer isso a longo prazo, passar igual a gente fez 3 anos constantemente se mudando, isso vai cansando a cabeça, assim, te dando uma estafa de tomar decisões absurdas. Teve um momento ali que eu só queria, tipo, ir pra casa dos meus pais e fingir que eu tinha 15 anos. Chegar lá, deitar na cama que você dormiu sua vida inteira. Assistir Sessão da Tarde com leite com Todd e não precisar pensar em tomar nenhuma decisão. Nossa, faz muito sentido isso que você falou, eu não tinha parado pra pensar no peso que isso pode virar, né. Nesse tempo, vocês tiveram alguma dificuldade, assim, pra ter uma vida um estilo de vida mais saudável? Tipo, Esse é um grande desafio, tá, não vou mentir, assim, óbvio que tem formas de você gerenciar para facilitar e para deixar mais viável você ter uma rotina mais estruturada, mesmo com a vida em movimento. Por exemplo, uma coisa que a gente fazia para tentar ter mais disso era ficar muito tempo, então a gente ficava mais de 1 mês em cada casa, às vezes a gente ficava 3 meses na mesma cidade, que é exatamente para você conseguir criar essas estruturas mesmo que temporárias. Então, tipo, ter uma academia que você frequenta por um longo tempo. Mas não vou mentir, assim, a gente não conseguia alimentação especialmente, exercício eu ainda mantive por muito tempo, eu fiz exercício em casa, então independente de onde eu estivesse, eu conseguia me movimentar. Mas a parte da alimentação foi onde a gente mais falhou, assim, e eu acho que se eu fosse fazer uma nova rodada nômade, que é o que a gente pensa muito, eu tentaria corrigir esse ponto que foi onde a gente mais falhou, que era porque é difícil, assim, normalmente é difícil, especialmente, né, no período que a gente passou no sudeste asiático, muitas das casas que a gente ficava não tinham boas cozinhas, porque em muitas das cidades que a gente morou, a cultura de comer na rua é muito forte, então não tem muito isso de cozinhar em casa, ou quando tem é coisas muito simples, assim. E, e aí as cozinhas tinham, tipo assim, às vezes 2 colheres e 2 pratos e uma frigideira, entendeu? Então era isso que tinha, você não vai assim. comprar um monte de coisa numa casa que também você vai sair daqui 3 meses, né. Exato, isso é outra coisa. Isso até a gente aprendeu a lidar melhor, tipo, a gente já chegava e meio que já tinha listinha, assim, de, tipo, comprar
ovo, leite, coisas assim que a gente sabia que eu conseguia consumir. Mas mesmo assim, realmente, tipo, não dá pra você comprar tipo, você não pode comprar um pote de whey, por exemplo. Você não pode comprar, sei lá, um pacotão de arroz, sabe, coisas assim que vão durar muito tempo, porque você vai embora. Então a alimentação a gente foi onde a gente mais pecou, assim, até porque no sudeste asiático também, especialmente, era muito barato comer na rua. Então, às vezes, assim, era até difícil se convencer a cozinhar em casa. Não só não tinha estrutura, como, poxa, pra uma refeição é R$ 8, sabe, completa. Então essa parte a gente não vou te dizer que eu sei a resposta, assim. A parte do exercício eu acho que ainda é mais fácil de você conseguir conciliar de novo, viajando devagar, se priorizando ficar em lugares em que vão ter pelo menos alguma academia. Tem um lado bom que você pode estar sempre mudando o tipo de exercício que você faz, que pra mim é um ponto positivo, então tu faz, sei lá, você tá na Tailândia, vai fazer um tempo de Muay Thai, você vai em outro lugar você vai fazer academia, em outro lugar você vai aprender um esporte novo, sabe. Uhum. Mas a parte da alimentação realmente é um grande desafio. Dos lugares que vocês passaram, acho que vai ser difícil de elegir, mas qual lugar você acha que foi o preferido de vocês, assim? O mais legal? Nossa, realmente, é difícil, ainda mais que eu sou libriana, é muito difícil escolher um lugar só. Eu eu tenho não sei, eu tenho alguns lugares que eu tenho meio que um lugarzinho especial no meu coração, assim, sabe, que eu lembro que, tipo assim: "Meu Deus, eu fui muito feliz nesse lugar". Uhum. E eu acho que pra mim, são 3 lugares, assim. Bariloche, na Argentina, Hum. é um dos meus lugares favoritos no mundo, tipo, me impressionou muito, eu não esperava as experiências que eu tive lá, a vida que a gente viveu ali. Hoi An, no Vietnã, foi a primeira vez que eu morei sozinha na minha vida, acho que foi por isso que me marcou tanto, porque eu sempre tive vontade de morar sozinha. Só que eu saí da casa dos meus pais direto pra morar com meu marido. E eu nunca tive esse momento, tipo assim: "Ah, eu moro sozinha, essa é minha casa, eu vivo exatamente do jeito que faz sentido pra mim". Uhum. Eu sempre quis. E eu sempre falei isso para o meu marido, e ele falou, tipo: "Ah, beleza, quando fizer sentido a gente vê", porque, tipo, nunca fez sentido a gente pagar 2 aluguéis, Uhum. né, financeiramente não era uma coisa que fazia muito sentido. Só que no Vietnã o lugar era muito barato, e a gente achou opções de acomodação em que os 2 poderiam ter a sua casa e não ia passar do nosso orçamento. E a gente ainda ter nossa estrutura, nossa qualidade de vida igual a gente gostaria de ter. Uhum. E aí a gente foi quando eu tive essa experiência em Royan de morar sozinha pela primeira vez, e acho que me marcou, porque foi uma experiência muito surreal pra mim, assim, a cidade é uma delícia, assim, é uma cidade muito gostosa, é facilmente um dos meus lugares favoritos, assim. Gente, nossa, achei incrível isso, tipo, vocês decidiram de repente morar em casas diferentes pra ter essa experiência. Nossa. Agora sabe o que é curioso? A gente ficou morando em cidades diferentes mais próximo, a gente estava em cidades que era 40 minutos de carro de distância. E no meio do caminho bateu tanta saudade que ele foi me visitar. Eu adorei, porque foi tipo assim, eu comprei coisinhas pra enfeitar o quarto, assim, tipo assim: "Ah, você tá vindo visitar a minha casa", sabe. Ah, vou preparar aqui pra Foi bem você. Ah, legal. não, legal demais. E Exato. meio que dá, eu acho que é até um pouco saudável, em alguns momentos ter essa distância meio que pra sentir saudade, né, é gostoso isso também. Sim, sim. E até como pessoa, assim, eu acho que eu aprendi ao longo do tempo, especialmente dentro do meu relacionamento com ele, que eu preciso acho que todo mundo precisa de espaço só, assim, de momento só. E eu especialmente, acho que pra mim, o viajar sozinha é muito importante, porque pra mim é muito terapêutico. Porque eu sou uma pessoa, assim, eu sou muito muito people pleaser, não vou mentir. Então eu tô o tempo inteiro meio que sem às vezes sem perceber, tentando agradar as pessoas que estão ao meu redor, especialmente no caso do meu marido, é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, tipo assim, eu tô o tempo inteiro tentando agradar, sem perceber eu tô fazendo as coisas pra agradar. Uhum, Eu viajar sozinha me dá uma quebra disso, assim, sabe, tipo, que é o momento em que eu não preciso agradar absolutamente ninguém, eu posso fazer as coisas exatamente do jeito que eu quero, e é quando eu meio que acordo um pouco pra perceber que: "Opa, às vezes tem coisas que eu faço que nem necessariamente é do jeito que eu mais gosto, ou é uhum, do jeito que eu faria, eu faço pra agradar outra pessoa". E não que isso por si só seja um problema, mas é importante você reconhecer, sabe. E uhum, pra mim esse momento de ter uma viagem no ano sozinha, ele me lembra algumas coisas, sabe, meio que os meus lembretes ali do tipo, uhum. de lembrar de olhar pra mim mesma e de relembrar as coisas que são importantes pra mim. E pra quando eu voltar pra viver a minha vida normal, na rotina, com outras pessoas, eu ter isso fresco na minha cabeça, tipo: "Beleza, você pode agradar as outras pessoas, mas
o seu tá aqui, Uhum. tá fácil de ver e de lembrar, sabe? Sim, Faz sim. sentido? Nossa, não, achei uma ótima reflexão. Eu acho que faz parte do relacionamento, não só com o marido, namorado, eu acho que com todo mundo, mas geralmente a pessoa mais próxima nossa que a gente passa mais tempo é com o nosso parceiro, né. Faz parte do relacionamento, Uhum, a gente se adaptar um ao outro também. Geralmente são exato. pessoas diferentes, né, ninguém é igual. E aí você tem preferências diferentes, você tem rotinas diferentes, e aí você vai mesclando isso, e em algum momento você chega num ponto comum em que vocês funcionam ali, numa dinâmica que funciona para os 2. Mas não vai ser 100% do seu jeito ou 100% do jeito dele, né, vai ser uma Sim, flexibilização ali dos 2 lados. E aí, é até uma coisa que eu já conversei, muito em terapia, né, a gente existe dentro do relacionamento e a gente existe sozinho também, um não elimina o uhum, outro, então é legal ter esse reconhecimento também de quem que a gente é, a gente mesmo, né, não sim, só por conta de uma influência de família ou de uma influência, de contexto e tudo, isso é muito legal de ter essa consciência e de te dar esse espaço, né. exato. É aquele famoso quem que você é quando ninguém tá olhando, né, tipo, não tem nenhuma influência externa ajustando as suas decisões e as suas atitudes ali, tipo, isso é muito terapêutico, pô, você ter essa experiência, assim, eu recomendo, pra mim eu falo para as minhas amigas, pelo menos uma vez no ano, coloca uma viagemzinha, não precisa ser pra longe, não precisa ser nada muito incrível, nada muito absurdo, mas vai, tira uns 2, 3 dias no mínimo pra ficar sozinha, pra fazer coisa só você com você mesma, que é muito terapêutico. Sim, sim, nossa, eu acho a ótima ideia. É interessante essa reflexão, gostei dessa reflexão. Sim. É. E tem algum lugar, assim, que vocês ainda não foram? Algum lugar que vocês têm muita vontade de ir, mas ainda não foram? Ah, tem muito, muito, muito. Eu iria pra todo lugar, pra ser sincera, acho que não tem muitos lugares que eu falaria assim: "Ah, não iria". Acho que só lugares que, sei lá, por alguma questão estão vivendo algum tipo de conflito e aí não é seguro estar lá agora ou, Uhum. eu não iria por isso, mas, tipo, tirando isso, eu acho que eu iria pra qualquer lugar. Mas tem lugares específicos que estão na minha acho que no meu topo de lista por agora, porque eu tenho visto muita coisa e tenho lido muita coisa sobre, conversado com amigos que estiveram por lá e aí tá no minha lista de interesse que acho que é Guatemala, tem um tempo já, com muita vontade de passar uma temporada na Guatemala, e a China. Desde que a gente foi liberado para visto, né, porque antes a gente precisava tirar o visto na embaixada e tudo mais, acho que, tem um ano, vai fazer um ano agora que eles liberaram para brasileiros visitar a China sem, visto por 30 dias. E eu tenho muita vontade, não fez sentido ainda logisticamente ir, mas é uma outra que tá assim, tipo: "Ai, se eu conseguir encaixar aqui, eu vou". Nossa, e parece super interessante lá, né. Acho que talvez por isso Uhum. deles terem liberado o visto, tem muita gente indo e acaba aparecendo muita coisa de viagem em relação à China, Exato. mas eu também dei uma olhada e parece super interessante de ir. E é como o Brasil, assim, é um país muito grande, então você encontra muitos lugares muito diferentes dependendo da região do país que você vai, eu acho que isso é muito rico. Igual a gente tem no Brasil, eles têm isso também, Uhum, então dá para você experienciar viagens muito diferentes dependendo do lugar que você escolhe. E tem uns choques culturais muito grandes, assim, né, porque em cidades são muito diferentes, então um pouco que eu senti, acho que em Kuala Lumpur, na Malásia, que é tipo, parece que você tá numa cidade meio do futuro, uhum. e você tipo: "Caramba", aquilo é a sensação de: "Meu Deus, parece que eu tô em outro planeta", de tão diferente que é da realidade que eu conheço, isso é massa dessa experiência. Eu estava vendo, tipo, os Ubers que dirigem sozinhos, entrega de comida Aham. com drone, sei lá, coisas que até estão aparecendo Sim. por aqui, mas ainda não estão de tão fácil acesso, assim, para todo mundo, né. Uhum. Realmente dá uma sensação meio futurista mesmo. Mas legal. E quando vocês chegaram, em Malta, assim, como foi? O que que motivou vocês irem? Como foi fazer a mudança para ir? A gente estava, que nem eu falei, a gente já estava vindo de um período acelerado nômade, então a gente estava sentindo um pouco a necessidade de dar uma pausa Uhum, da vida nômade. Mas a gente não necessariamente queria voltar já para o Brasil, e queria ainda continuar tendo experiências internacionais, e aí surgiu essa ideia,
O marido começou a conjecturar essa ideia de: "Ah, e se a gente talvez trabalhasse fora do Brasil para poder ter um tempo parado em um lugar, mas sem necessariamente sendo, né, a gente tem uma experiência internacional ainda, mas poder ter algo mais estrutura". Aí a gente começou a pesquisar e surgiu no radar dele Malta como um país que contrata muito estrangeiro. Na época, Malta estava contratando muita gente de fora, e ele falou: "Ah, quer saber? Vamos se candidatar para umas vagas aqui, ver o que que dá". A gente começou a se candidatar, ele passou, e aí surgiu a oportunidade de vir, né, com ele tem visto patrocinado, né, pela empresa. Eu não teria, porque a Malta tem essa grande curiosidade que se alguém vem com um visto de trabalho, os familiares só têm direito a esse visto depois de 1 ano. Ah, sim, entendi. Então eu tive que me virar nos 30 aqui, primeiro eu tive visto estudante, aí agora há uns meses atrás eu tirei o visto nômade digital, Uhum. mas a gente veio e passou, e aí estamos há 1 ano aqui, tendo uma experiência de imigrante. E foi tranquilo se adaptar, assim, é muito diferente aí do Brasil ou Cara, tem sido legal. Malta é bem peculiar, assim, porque é uma ilha no Mediterrâneo muito pequitita. É um país que tem 3 ilhas, então você consegue andar de um lado para o outro de Malta, eh, atravessar o país em um dia. É umas 9, 10 horas, então é muito pequenininho. Pra gente que é brasileira, Malta não é nada, porque é estranho, você caminha 15 minutos, você passa por 3 cidades diferentes. Pra gente as cidades aqui são tipo microbairros, as cidades aqui. fazer a travessia pra Trindade, Hum. você atravessa, sei lá, metade do Você já país. tá na Itália já. Mas assim, eu gosto muito daqui. Tem uma cultura muito interessante, tem uma cultura muito baseada em história. Malta teve uma história de muitas reviravoltas, assim, né, por causa da colonização inglesa. Uhum. Eles meio que se tornaram independentes em poucos anos, então eles têm muito isso de estabelecer a cultura deles forte, acho isso bem legal. O povo maltês é bem legal. A ilha como um todo é belíssima, tem umas praias, assim, surreais, de água cristalina. Tem trilhas muito legais. Eu gosto muito, muito, muito daqui mesmo, mas o que eu mais gosto, assim, é a comunidade internacional. Porque que nem eu falei, tem muita gente que vem de fora, porque aqui não hoje o cenário está mudando, mas por muitos anos não tinha mão de obra qualificada o suficiente para os trabalhos que tinham aqui, porque tem algumas indústrias grandes. Uhum. E veio muita gente de fora, de outros países da União Europeia, de outros países de fora, muita gente do Brasil, muita gente da Colômbia. E acaba que tem uma comunidade internacional muito grande, então essa é uma vivência que a minha parte favorita, porque qualquer lugar que você vai ouvir pelo menos 3 línguas diferentes. Uhum. É muito legal, tipo, alguém sempre tem, alguém vai estar falando inglês, alguém vai estar falando, sei lá, espanhol, alguém vai estar falando francês, alguém vai estar falando uma língua que você não consegue reconhecer, você não sabe de onde é, então isso pra mim é muito rico, assim, é muito legal e meio que gera uma comunidade mais forte. Foi fácil pra gente se conectar com as pessoas aqui, porque meio que fica todo mundo mesmo que de países diferentes, mas numa situação parecida de estar num país que não é o seu, sabe, Uhum. fazendo a vida ali, e isso acaba aproximando as pessoas, então isso é muito Que legal. dá meio que uma rede de apoio também, né. Claro, exatamente, é algo que quando você está em movimento 100% do tempo é difícil de criar, porque você está sempre indo, as pessoas estão sempre indo, então é muito difícil você criar essas conexões mais fortes, assim, e de ter alguém ali, sabe, igual você falou, rede de apoio mesmo, é difícil de ter isso, Uhum. quando a gente vê como nômade. Mas óbvio que tem os lados desafiadores também, como todo lugar, então e aqui não é só flores. Pra mim o mais desafiador que é a questão que não é um lugar para andar, não é amigável para quem gosta de andar. As calçadas são piquitíssimas, sempre tem lixo na calçada, porque o sistema de coleta de lixo aqui é você coloca a sacola de lixo na calçada, Uhum. então, tipo, as ruas são muito apertadas, então não é muito amigável para pedestre. E não tem muito verde, pra mim é um dos pontos que mais me pega, assim, a cidade, o país, né, como um todo é muito amarelo. Tem óbvio, tem áreas com mais verde, tem bastante verde, mas é tipo assim, é mais em regiões mais localizado, assim, sabe, nas cidades principais, que nem as que a gente mora, nas cidades ao redor aqui, é difícil você não ver árvore. Uhum. Isso pra mim é uma coisa, assim, sabe, é uma coisa desafiadora. Nossa, imagina, tipo, pra quem morou em Brasília há um tempo, até no Rio, assim, eu Uhum. andei pouco no Rio, mas, tem bastante verde, né, tem muita trilha pra Muito fazer, parque. muito parque. Uhum. Sim. Nossa. E aí vocês têm esse plano de ficar muito tempo em Malta ainda ou você acha que vem novas aventuras nômades por aí?
Cara, não sei te dizer, porque a gente planeja a vida muito a curto prazo, assim, a gente se planeja para 2, 3 meses, sabe aquela pergunta: "Ai, que você se vê fazendo daqui a 5 anos?" Não tenho a menor ideia, porque se você me perguntasse há 5 anos atrás onde eu me via, e você falasse o que eu tô fazendo agora, eu ia te responder: "Você surtou, não faz o menor sentido, eu tá morando numa ilha no Mediterrâneo, de quê?" A gente não espera realmente que vai acontecer, né. Não, cara, não, e eu sinto que quando você se abre, assim, para as oportunidades do universo, a sua vida vai dando plot twist atrás de plot twist e você não consegue prever onde você vai chegar. Então, assim, não consigo te dizer exatamente quais são os próximos planos, mas a gente eu posso te dizer que eu já estou o bichinho do movimento já tá começando, sabe, já tá começando a bater aqui. Uhum. Depois de um ano meio que parada, né, óbvio, a gente fez várias viagens nesse tempo, mas parada morando num lugar só, já tá começando a dar a inquietação de novo, então eu acho que esse ano a gente deve começar a pensar em se movimentar mais, quem sabe fazer mais uma rodada nômade, não sei, Uhum. então eu só posso garantir que com certeza vai ter muita viagem, não sei em qual formato ainda, mas vai ter muita viagem. É muito bom também estar perto, estar na Europa permite que você vá para muitos lugares sem ter que fazer uma viagem super do além, né, você acaba conseguindo acessar muitos lugares que Sim, são próximos, então dá para. sim. E eu acho que Malta ainda é perto de vários outros lugares além da Europa também, né? A gente está perto de alguns países da África, da Tunísia, e já encarece um pouco, porque as taxas para ir para lá são um pouco mais altas, Uhum, mas ainda são preços super razoáveis. Para ir para o Marrocos, por uhum. exemplo, tem uns pacotes, assim, por €500 para você passar 4 dias no Marrocos, Nossa, legal. é bem interessante, assim. Legal. Uhum. Ansiosa para ver as próximas viagens. E em algum momento surgiu a ideia de fazer esses conteúdos, né, de viagens, além de, ser uma nômade digital, você começou também a postar sobre isso. De onde surgiu essa ideia? Como foi esse processo? Eu já criava conteúdo, eu não vou dizer sempre, porque, assim, não era uma coisa constante, era tipo, mas desde que, sei lá, eu tenho 13 anos, eu criava, sei lá, fazia vídeo para o YouTube, quando eu era criança, sabe, eu Ah, fazia quando eu fiquei mais velha, eu fazia, tipo, vídeo de humor no meu Instagram pessoal. que legal. Então sempre já foi eu sempre tive esse lado de querer criar coisas, assim, eu faço teatro desde que eu tenho 9 anos de idade, então eu sempre tive esse meu lado mais artístico, assim. Uhum, E quando a gente começou a viajar, eu meio que falei: "Cara, já que tem esse é o momento da vida, que agora talvez eu vou direcionar esse foco pra cá, né, ao invés de criar só coisas de humor, uhum, que era o que eu fazia na época, eu vou talvez dar um foco pra viagem". E aí eu criei a página do Rolos Aleatórios, que era pra compartilhar mais sobre viagem mesmo, ter uma página pra isso. uhum. E comecei a compartilhar, assim, um pouco sobre a vida. E no começo era uma coisa bem amadora, assim, tipo, eu ia criando meio que, tipo, eu ia quase como um diário, assim. Uhum. E com o tempo foi uma coisa que eu fui pegando mais gosto e paralelamente eu trabalho com marketing, então eu fui me desenvolvendo em algumas habilidades que foram me ajudando na Uhum. criação de conteúdo, e foi ficando mais profissional, assim, até que chegou no ano há 1 ano e meio atrás, a gente estava morando numa cidade asiática, eu estava trabalhando na época, pra uma empresa brasileira, mas estava meio que inviável, porque eu trabalhava no horário do Brasil, mas no sudeste asiático, então a Nossa. gente trabalhava de madrugada. Uhum. E depois de um tempo ficou meio inviável, e aí eu falei: "Quer saber, eu vou tirar um tempo sabático, eu sempre quis fazer isso, e vou aproveitar, vou no voluntariado, vou criar conteúdo", e eu aproveitei esse tempo para me dedicar mais na criação, assim, comecei a criar conteúdo, postar todos os dias, editar vídeo e testar coisa. E aí o negócio começou a crescer, né, tudo que você coloca esforço e tempo, as coisas vão dando resultado, e começou a crescer. E agora hoje é uma dos meus trabalhos, assim, junto eu sou especialista em marketing, mas eu também é o meu trabalho criar conteúdo para o blog Rolos Aleatórios. Não, foi uma coisa que casou muito com o que você gostava de fazer já também, né. Inclusive, talvez seja Uhum. por isso também que os conteúdos são eu acho eles bem únicos, no sentido de que não é só dar uma dica de viagem ou dar uma recomendação de um rolê, tem todo um humor ali, eu acho muito divertido Uhum. de assistir, sempre tem alguma coisinha no final do vídeo, então é muito divertido, assim. Sim, sim, fico feliz de saber disso, que é, tipo assim, você vai criar conteúdo, você pode juntar com outras coisas, outras habilidades suas. Então, tipo, sei lá,
Por exemplo, você viaja, você, gosta de piadas ruins, não é o meu caso, e você gosta de fazer coisas muito aleatórias, e, sabe, Uhum. então você junta isso, tipo, você vai criar uma coisa que é sua e que, tipo, te diferencia de alguma forma. Ou se você vai, sei lá, você vai fazer marketing, mas você canta, por exemplo, talvez você pode começar a criar paródias para marca, sabe, sei lá, juntar coisas que não necessariamente inicialmente parece que não tem nada a ver, mas quando você junta, cria uma coisa que é só sua, e isso te torna muito único, e é uma coisa que eu desde que eu fiz planejamento, eu tenho tentado sempre que eu me lembro disso, eu tentar: "Como que eu posso transformar isso em Uhum. mais eu", sabe, Uhum. em ser mais único, assim. E eu acho que isso é legal, ainda mais hoje em dia que, tipo, óbvio, tem muita trend, até eu participo de trend, não vou falar que eu não participo, que é uma forma de criar conteúdo que é legal, é fácil, é simples, mas no meio de tantas, às vezes essa é a forma que tem de você diferenciar, né, colocar um pouquinho dos seus interesses, da sua personalidade ali. Sim, como que você faz para não só seguir o que tá bombando, mas também trazer Uhum, autenticidade, né, pro conteúdo. Eu exato. acho super certo, eu acho super diferente, assim, das outras. Eu sigo várias, páginas de viagens, cada uma tem sua característica, mas a sua eu acho que é bem Uhum. única, assim, é divertida, é gostoso de assistir, não é só, tipo: "Ah, vou aqui pesquisar e montar a minha viagem e pegar umas dicas", é tipo: "Deixa eu ver aqui o que ela falou nesse que eu acho que vai ser engraçado, vai ser divertido", e aí, é muito bom de assistir, eu gosto bastante do conteúdo. Ah, fico muito feliz em saber Uhum. disso. E, assim, perguntando um pouco, eu acho que eu me identifiquei muito também que você falou que você trabalha, né, nessa empresa, remota. Como que você faz? Você tem algum esquema para que a rotina fique melhor juntando essas 2 coisas? Ou ainda é um caos e é isso mesmo? Como que funciona? Não vou dizer um caos, porque eu acho que hoje, depois de, sei lá, tem 4 anos que eu tô criando, mais um e meio profissionalmente, mas então já tem um pouco de estrutura, assim, mas ao mesmo tempo ainda é bem trabalhoso, assim, conciliar as 2 coisas, porque são 2 trabalhos, né, querendo ou não, se você trata como eu sei que muita gente não enxerga a criação de conteúdo como um trabalho, assim, mas se é um trabalho para você, tipo, todos os dias ou eu tenho que escrever roteiro, ou eu tenho que gravar, ou eu tenho que editar vídeo, eu tenho que criar arte, Uhum, eu tenho que estar sempre produzindo, criando alguma coisa ativamente, assim, e leva tempo, né, especialmente se você quer criar algo de qualidade, leva muito uhum, tempo. Às vezes tem vídeos, tipo, o vídeo tem 90 segundos, mas ele você levou 2 semanas para conseguir todos as cenas de gravação, para escrever todo o roteiro, às vezes para validar, enfim, para conseguir fazer todas as peças funcionarem, se encaixarem ali. Então ainda é um desafio para mim, porque são 2 trabalhos, então o que me ajuda muito é que eu tô por eu estar em um fuso horário diferente da empresa que eu trabalho, o meu horário de trabalho é mais flexível e ele é meio que tipo de 2 da tarde a 10 da noite. Então eu, teoricamente, trabalho turno da tarde, começo da noite ali. você consegue, tipo, ir Então eu meio que tenho amanhã. amanhã livre. É, exatamente, que seria é bom que para mim, para conciliar com o trabalho de criador de conteúdo, facilitou muito a minha vida. Uhum. O ruim é que, tipo assim, normalmente a maioria das pessoas termina de trabalhar, vai para casa ver uma série, vai, sei lá, pra academia. O meu horário livre, eu tô trabalhando no meu outro trabalho. Mas com o tempo as coisas vão se encaixando, vai dando pra ajeitar Uhum. tudo dentro da rotina. É, mas legal essa questão do horário. E o meu plano no futuro é esse ser meu trabalho principal, então é um jogo de longo prazo, assim, né. Acho que esse é o único plano que eu tenho a longo prazo, assim, que é tipo, é uma coisa meio que certa, que eu quero que esse seja o meu trabalho e eu trabalho pra isso já tem algum A partir tempo. do momento que isso se Então tornar é sustentável, né, você conseguir se apoiar mais nisso. isso, eu não vou precisar fazer os 2 trabalhos. Uhum. Eu espero que esse momento chegue muito rápido, porque eu não sei quanto mais tempo minha cabeça vai dar conta. Não, vai dar certo. Olhando para trás, teria alguma outra coisa que você faria diferente se você fosse começar do zero esse processo de novo? Eu eu acho que eu me pressionaria menos. Não sei, eu colocava muita expectativa sobre mim mesma, sobre os lugares, assim, no Uhum. começo. Então, no trabalho, como trabalhadora, como CLT na época, eu me cobrava muito, então às vezes eu trabalhava mais do que eu precisava. Como turista, visitando lugares, eu queria ir em todos os lugares possíveis, nos rolês turísticos, nos rolês aleatórios, sabe.
E era meio que inviável, assim, era uma coisa insustentável de se manter e a longo prazo viver nesse ritmo frenético, insano. Primeiro, é uma das coisas que eu aprendi do tempo, trabalhar mais não necessariamente significa ser mais produtivo. Eu aprendi também ao longo do tempo que nem todos os rolês são pra você, tipo, Uhum, a maioria dos rolês turísticos não foram feitos pra mim, tipo, não é o tipo de rolê que eu gosto. uhum, Então eu, ao longo do tempo, fui aprendendo mais a descobrir o que eu gosto, o que é que me interessa e deixar. E aprender que, tipo assim, por exemplo, sei lá, eu fui pra Kuala Lumpur e o rolê mais famoso de Kuala Lumpur é subir nas Torres Gêmeas, que são as torres gêmeas mais altas do mundo, que são uhum, as Petronas Towers. uhum, E eu não subi. Fez sentido pra mim, tipo, no dia que era pra ir, eu achei outras coisas mais interessantes. uhum, A coisa que eu mais achava legal era subir, a gente morava num prédio que tinha uhum, um rooftop bem alto, e aí tinha academia, e você malhava olhando para as pequenas salas, e eu pensava, tipo, a vista não vai ficar melhor que essa, porque é a coisa mais bonita que tem aqui em Kuala Lumpur, são essas torres, tipo, o Kuala Lumpur tem vários prédios bonitos, mas elas são as mais bonitas. uhum, Então, tipo, teve vários lugares, assim, sabe, que eu visitei, mas eu não fui no por exemplo, eu fui pra Bali e não fui pra Luato, que é uhum, um lugares mais famosos para você pegar praia, por exemplo. aham. E eu aprendi com o tempo a não isso não ser um problema, assim, tipo, isso não ser tipo: beleza, eu fiz o que fazia sentido pra família que estava vivendo naquele lugar, naquele momento, e isso pra mim é o suficiente, sabe?" Você não precisa dar check em todos os itens possíveis, né, da viagem. Exatamente, exatamente. Isso é muito legal, isso é meio que parte dessa evolução pessoal em paralelo com as viagens também, né. Exatamente. E se você fosse dar uma dica para quem sonha ou em morar fora, ou em ser nômade, ou em viajar mesmo, ou começar a viajar, qual dica você daria? Eu acho que daria uma inspiracional, mais inspiracional que no sentido de, tipo assim, as pessoas que você vê que tem as coisas que você quer, não necessariamente são as melhores pessoas naquilo. São as pessoas que insistiram, que colocaram a mão na massa e meteram a cara até conseguir, sabe. Isso é um aprendizado também que, especialmente agora nesse ano, vivendo aqui com muitas pessoas estrangeiras morando em Malta, é uma coisa que eu percebi, tipo, muita gente um exemplo, assim, nem todo mundo que mora e trabalha aqui tem um inglês perfeito. Tem muita gente que às vezes tem um inglês super cheio de sotaque, Uhum, tem dificuldade com vocabulário ainda, mas tá trabalhando aqui, tá ganhando em euro, sabe, porque é a pessoa que meteu a cara, não teve vergonha, fez a entrevista, sabe. uhum, Então a primeira que eu falaria é, tipo, se é seu sonho, coloca a cara a tapa e vai movimentando a água, fazendo as coisas que uma hora vai. E o mais pé no chão, que é, tem uma reserva financeira. Porque assim, o inspiracional é você sabe que vai dar certo e você vai dar a cara a tapa até dar certo, mas tem uma segurança, porque se em algum momento você precisar, se em algum momento alguma coisa sai do controle, se em algum momento as coisas não forem como ou até se der certo, porque o processo de mudar para fora ele é muito custoso, tipo, de o tempo que você precisa de acomodação até encontrar um lugar, e quando você encontra, pagar imobiliário e tudo mais. Então, a reserva financeira em qualquer situação, até como imigrante, como nômade, ela é, tipo, completamente necessária, eu não faria qualquer coisa, nenhuma decisão eu tomaria sem tomar reserva financeira. uhum, Eu sei que é difícil às vezes, muita gente me pergunta quanto eu preciso de reserva financeira. Eu falo, o ideal, os sonhos, o creme de la creme da reserva financeira é você ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida, que é tipo assim, se tudo der errado na sua vida, você tem 6 meses para se reestruturar sem desespero. uhum, Mas óbvio que eu sei que isso às vezes é muito difícil, é um número muito difícil de chegar, então eu diria que, tipo, pra pessoas que estão pensando em ser nômade, estão pensando em migrar, é ter pelo menos o suficiente, o mínimo é você ter o suficiente para conseguir voltar para um lugar seguro, se é a casa dos seus pais no Brasil, sua casa no Brasil, sei lá, a casa dos seus avós, não sei, para algum lugar que você sabe que você vai ter ali seu porto seguro para se resolver, para lidar com os problemas. uhum. Então, tipo, o ideal é os 6 meses, mas o mínimo viável é a passagem de volta, a passagem mais cara possível. Então, tipo, se você vai lá, sei lá, pra Tailândia, qual seria a passagem mais cara possível? Sei lá, R$7.000, Voltar em sabe. cima da hora, né. Seria uma passagem para você voltar em cima da hora, aí você consegue comprar ele no aeroporto, Uhum. e aí você compra tipo, um pouquinho para ter um hotel também, se você precisar pegar um hotel até você conseguir a passagem. Que ótima essa dica. Mas boa, gostei muito da nossa conversa, falou
sobre as experiências da Sami como nômade digital. Eles passaram por tantos lugares diferentes, passaram pela África, passaram pela Ásia, pela Europa, viveram muito tempo no Brasil antes disso também. Surgiu a partir de um incômodo na pandemia, então não foi algo totalmente premeditado, assim, né? Foi surgindo e evoluindo aos poucos. E foi muito legal falar também sobre a sua evolução pessoal durante esse processo. A gente vai crescendo também, descobrindo coisas sobre a gente e evoluindo como pessoa, e isso é muito legal de conversar e de falar sobre. É bom ter esse momento com você. Agradeço muito por disponibilizar o tempo para vir conversar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, também gostei muito da nossa conversa. E é isso, quem quiser saber mais sobre rolês aleatórios pelo mundo, é só me seguir lá no blog Rolês Aleatórios. Obrigada, gente, e fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Que Viagem Foi Essa? Dá uma olhadinha no que vem por aí. Bom, a gente chegou lá correndo, derretendo do calor. Daí a gente chegou no local de retirar o carro, né, alugado. E assim, uma fila enorme, né? E a gente tinha mais ou menos pouco tempo até chegar na cidade, né? Tinha, porque a gente tinha marcado uma degustação de vinho em uma cidadezinha no meio do caminho. E aí o cara falou, cara, é impossível, eu não posso liberar o carro pra você. Me desculpa, mas assim, a gente não pode aceitar o documento digital, ele não é válido aqui na Itália. Sim. Aí eu falei, aí se a gente tirasse no meu nome? Só que aí eu tava com esse NH físico, mas eu não tinha PIT. Exato, não tinha permissão internacional de dirigir, né? Aperte o play e decole. Que viagem foi essa? Oh, oh.